Olá, meus queridos alunos. Hoje, por meio desse vídeo, nós vamos corrigir a atividade que foi colocada no Google Forms sobre variação linguística, ok? Então, eu irei ler cada questão com vocês e para que vocês consigam compreender melhor. Então, vamos à primeira questão. Leia o texto e responda a questão abaixo. Pela primeira vez na vida, teve pena de haver tantos assuntos no mundo que não compreendia e esmoreceu. Mas uma mosca fez um ângulo reto no ar, depois outro. Além disso, os 6 anos são uma idade de muitas coisas pela primeira vez, mais do que por um dia, e por isso, logo depois, arribou. Os assuntos que não compreendiam eram uma espécie de tortura, mas o Ilídio era forte. Se calhar, estava a falar de tratar da cabra. Nunca esqueças de tratar da cabra. O Ilídio não gostava que a mãe o mandas se tratar da cabra. Se estava ocupado a contar uma história a um guarda, não queria ser interrompido. Às vezes, a mãe escolhia os piores momentos para chamá-lo. Ele podia contemplar um segredo, por isso assustava-se e depois irritava-se. Às vezes fazia birras no meio da rua. A mãe envergonhava-se e mais tarde, em casa, dizia que as pessoas da vila nunca tinham visto um menino tão velhaco. Ilídio ficava enxofrado, mas lembrava-se dos homens que lhe chamavam Reguilha. Diziam: "Ah, Reguilha de má raça!" Com essa memória, recupera o orgulho. Era reguila, não era velhaco. Essa certeza dava-lhe forças para protestar mais, para gritar até, se lhe apertesse. Então, dá para observar que esse texto, ele faz, né, como diz aqui o comando da questão. No texto, observa-se o uso característico do português de Portugal, marcadamente diferente do português do Brasil. E isso pode ser observado por meio de algumas construções sintáticas e também por meio do vocabulário. Acredito que algumas das palavras que vocês leram nesse texto são de total desconhecimento, então são bem distantes, né, do nosso vocabulário. O trecho que confirma essa afirmação. Então, a gente vai selecionar aqui nessa questão qual é o trecho em que fica mais evidente que se trata do português de Portugal, ou seja, você vai procurar alguma questão, né? E aqui nós temos já a questão marcada, correta, que evidencia uma diferença na construção da frase. Então, vamos à primeira frase. Pela primeira vez na vida, teve pena de haver assuntos no mundo que não compreendia e esmoreceu. Essa frase, da forma que está construída, ela poderia muito bem ser utilizada no português do Brasil. O Ilídio não gostava que a mãe o mandasse tratar a cabra. Também a gente utiliza bastante essa frase, a gente poderia utilizar essa frase da forma que está no nosso cotidiano. Essa certeza dava-lhes força para protestar mais, para gritar mais, se lhe apertecesse também. Então, já seria descartada. Os assuntos que não compreendiam eram espécie de tortura, mas o Ilídio era forte. Por que que essa é a questão correta? Por que que essa evidencia de forma mais característica o português de Portugal? Por causa dessa locução verbal, ou seja, nós temos dois verbos. Se calhar, estava a falar de tratar da cabra. Se fosse no português do Brasil, a gente falaria da seguinte forma: se calhar estava falando, a gente colocaria esse verbo aqui no gerúndio, certo? Estava falando. Então, não é comum no Brasil você ver alguém dizer estava a falar, estava a namorar, estava a comer. Como é que a gente fala?
estava comendo, estava falando. Então, por isso que esse item aqui, ele marca de forma mais evidente o português de Portugal. Vamos para a próxima questão. Leia o texto e responda. Ainda, os equívocos no combate aos estrangeirismos. Por que não se reconhece a existência de norma nas variedades populares? Para desqualificá-las, porque só uma norma é reconhecida como norma, e não por acaso a da elite? Por tantos equívocos, só nos resta lamentar que algumas pessoas imbuídas de crença de que estão fazendo a língua, a identidade e a pátria, na verdade estejam reforçando velhos preconceitos e imposições. O português do Brasil há muito distanciou-se do português de Portugal e das prescrições dos gramáticos, cujo serviço às classes dominantes é definir a língua do poder em face de ameaças internas e externas. Então, esse texto aqui, ele faz um questionamento. Por que que apenas existe a norma padrão e essa norma padrão está associada principalmente a esse grupo de pessoas, a elite? Por que que a variedade utilizada pelas pessoas populares não são vistas como uma norma que deve ser reconhecida e estudada, certo? Então, o comando da questão é essa parte sempre. O texto aborda a linguagem como um campo de disputas e poder. As interrogações da autora são estratégias que conduzem ao convencimento do leitor de que. Quais são os questionamentos? Por que se reconhece a existência das variedades populares? Para desqualificá-la, por que só uma norma é reconhecida como uma norma e não por acaso da elite? Então, qual é, certo, o objetivo dessas interrogações? É uma estratégia que conduz a gente a pensar o quê? Resposta correta. Que a desvalorização das variedades linguísticas populares tem motivação social, ou seja, as perguntas nos ajudam a perceber que o fato da norma padrão ser da elite, isso a faz ser valorizada, certo? E que aquilo que é associado aos mais pobres não tem valor socialmente. Então, fica nítido aqui também a questão da desigualdade social associada à utilização da língua. Então, percebam que a pergunta ela quer saber o que essas interrogações, o que elas nos conduzem a pensar, certo? Elas nos conduzem a pensar que o português do Brasil há muito distanciou das prescrições dos gramáticos. Não, não é isso que ela nos indica, embora isso daqui seja uma informação relevante. A norma linguística da elite brasileira é a única reconhecida como tal? Não é isso que ela quer que a gente pense, não é isso que ela nos quer convencer de que é o correto, ok? O português do Brasil é muito diferente do português de Portugal? Também esse não é o objetivo das interrogações. As prescrições dos gramáticos estão a serviço das classes dominantes, certo? Então, embora esse item esteja muito próximo do item correto, certo? O que se encaixa melhor ao que é solicitado pelo comando da questão é esse item, ok? Então, você vai perceber que uma pergunta do Enem, lembrando, todas essas perguntas foram retiradas das provas do Enem, elas trazem itens que são chamados de distratores, ou seja, eles não são errados, totalmente errados, mas eles não preenchem ao que é solicitado na pergunta. Então, muito cuidado, por isso que algumas vezes a questão acaba se tornando um pouco mais difícil, ok? Vamos para a próxima. Leia o texto. O acervo do Museu da Língua Portuguesa é o nosso idioma,
um patrimônio imaterial. O que é um patrimônio imaterial? Aquele patrimônio que você não pode segurar, certo? É aquilo que não é concreto, no sentido de poder pegar, certo? Então, que não pode ser, por isso, guardado e exposto em uma redoma de vidro. Assim, o museu dedicado à valorização e difusão da língua portuguesa, reconhecidamente importante para a preservação de nossa identidade cultural, apresenta uma forma expositiva diferenciada das demais instituições do país. E para isso, o que é que ele usa? As tecnologias de ponta e recursos interativos para a apresentação dos seus conteúdos. E aqui tem um link, caso vocês queiram conhecer o Museu da Língua Portuguesa. Ok? Vamos à pergunta. De acordo com o texto, embora a língua portuguesa seja um patrimônio imaterial, pode ser exposta em um museu. A relevância desse tipo de iniciativa está pautada em quê? Em que pressuposto? Em que ideia, certo? Na ideia de que o modo de falar o português padrão deve ser divulgado ao grande público. Esse é o principal objetivo, certo? Então, vamos só voltar aqui um pouquinho. O acervo da língua portuguesa é o nosso idioma, um patrimônio material que não pode ser, por isso, guardado e exposto no retorno. O museu é dedicado à valorização e difusão da língua portuguesa, certo? Ele é importante para a preservação de nossa identidade. Então, esse item não corresponde, porque aqui diz que o modo de falar padrão é o único que deve ser reconhecido. As atividades lúdicas dos falantes com sua própria língua melhoram com o uso de recursos tecnológicos. Esse também não é esse item não corresponde à relevância desse tipo de iniciativa, né, que é expor esse patrimônio material. A língua é um importante instrumento de constituição social de seus usuários, certo? Então, esse é o item correto, porque por meio do Museu da Língua Portuguesa, a gente consegue preservar a nossa identidade, a nossa constituição enquanto seres, enquanto cidadãos brasileiros. A escola, o outro item, a escola precisa de parceiros, isso também não é considerado dentro do texto, não pode ser garantido, por isso que não é a resposta correta. O contato do público com a norma padrão solicita o uso da tecnologia de última geração, ok? Embora a tecnologia seja utilizada, a relevância desse tipo de iniciativa não é pautada nessa ideia, mas na ideia de que a língua faz parte da nossa constituição social, certo? Enquanto seres de uma determinada nação. Aí vamos para a próxima questão. Leia o cordel. Ai, se cesse, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se um dia nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Por aí vai o texto, certo? O poema foi construído com formas do português não padrão, tais como juntinho, nós, talvez. Essas formas legitimam-se na construção do texto, pois revela o bom humor do eu lírico do poema, elas são legitimadas, elas são vistas de forma positiva por causa do humor do eu lírico? Não. Elas são legitimadas, positivadas, porque elas estão presentes na língua e na identidade popular. Então, esse é o item correto, porque o texto, ele mostra a nossa língua, certo? Palavras da nossa língua que fazem parte da nossa identidade popular e por isso devem ser valorizadas. Revelam as escolhas de um poeta não escolarizado
Não, a intenção não é essa, né? Isso não é legitimado. Na verdade, a gente passa a valorizar a nossa identidade, mesmo que as palavras não venham correspondendo ao que é solicitado pela norma padrão. Torna a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros. Poderia ser, isso acontece, mas não é isso que essas formas vêm legitimar. Elas vêm legitimar a nossa identidade. Compõe um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras, não é bem inovadoras porque é algo já presente no nosso cotidiano, ok? Aí vamos para a próxima questão. Observe o seguinte diálogo. Não, mãe, perde a graça. Este ano a senhora vai ver. Compro um barato. Barato? Admito que você compre uma lembrancinha barata, mas não diga isso à sua mãe, é fazer pouco caso de mim. Ih, mãe, a senhora tá por fora 1000 anos, não sabe que barato é o melhor que tem? É um barato. Deixa eu escolher, deixa. Mãe, é ruim de escolha. Olha aquele blazer furado que a senhora me deu no Natal. Seu porcaria tem coragem de dizer que sua mãe lhe deu um blazer furado? Viu? Não sabe nem o que é furado. Aquela cor já era, que a gente tem um poema, né, bem humorístico, do Carlos Drummond de Andrade, e que versa também um pouco, demonstra as questões associadas a variações linguísticas, ok? O modo como o filho qualifica os presentes é incompreendido pela mãe e essas escolhas lexicais revelam diferenças entre os interlocutores. Interlocutores são as pessoas que estão conversando, ok? E essas diferenças estão relacionadas a quê? Por que eles não se entendem? Por que a comunicação ela não ocorre da forma devida? Por causa do grau de escolaridade? Não. Por causa da dicotomia de gêneros, ou seja, um é homem e o outro é mulher? Não. Por causa da quebra de regras da hierarquia familiar, ou seja, a mãe está acima do menino, questão, né, de obediência e hierarquia? Não. A linguagem infantilizada? Não, a gente não tem linguagem infantilizada. Isso ocorre, certo? Na verdade, essas diferenças estão relacionadas principalmente às especificidades de cada faixa etária, ou seja, cada faixa etária utiliza expressões muitas vezes diferente. É o caso aqui do filho, né? O filho utiliza gírias que não são compreendidas pela mãe. Então, isso está mais relacionado à faixa etária do que ao gênero, do que à escolaridade, certo? Nesse texto em questão, que fique bem claro. E vamos para a última questão. Entrevista com Marcos Wagner. O Marcos Wagner é um importante linguista da atualidade, certo? Linguista brasileiro. Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional, da língua até hoje, se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua portuguesa. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar do verbo haver, como hoje tem feijoada, ou seja, conforme esse português muito tradicional, deveria ser falado como hoje há feijoada, porque o verbo ter, nesse tipo de português bastante padrão, certo? Aliás, nesse português que segue essa norma padrão, o ter deve ser relacionado principalmente à ideia de posse, não à ideia de existência, ok? Continuando, o uso do verbo ter no lugar do verbo haver, como em hoje tem feijoada, é simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. No entanto, nós brasileiros continuamos, né, utilizando. No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter como existencial, é porque recebemos esses recursos, esses usos de nossos colonizadores, ou seja, a gente não fala hoje tem feijoada do nada, certo? A gente aprendeu em algum momento aqui no processo de colonização.
Não faz sentido imaginar que os brasileiros angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar entre aspas, tá? Porque a gente sabe que não é um erro, isso são variações. E assim acontece com muitas outras coisas. Regências verbais, colocação, concordâncias verbais e nominais. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Essa língua diferente seria principalmente o português de Portugal. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. Precisamos valorizar nossa identidade e isso pode começar pelo uso da nossa língua. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português do que em toda a Europa. Vamos lá. Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais, aquelas, né, que a gente está acostumado no nosso dia a dia, coloquial, e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto, ou seja, ele defende o uso coloquial, mas ele fala utilizando a norma padrão. Isso é explicado por quê? Porque ele adapta o nível da linguagem à situação comunicativa. Norma padrão. Uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. É aquilo que eu expliquei para vocês. Cada situação comunicativa requer uma utilização da linguagem em consonância com os gêneros textuais. Então, se ele está em uma situação formal, ele utilizou a língua formal para aquela situação. Por isso que a gente vai para a escola. Mas isso não significa que eu não vou valorizar a língua do meu pai, certo? O jeito que meu pai fala, que a minha avó fala, tá? O que a gente precisa entender é que existem diferentes formas de se falar algo, mas que você pode adaptar dependendo da situação comunicativa, e foi isso que o Marcos Wagner fez. A próxima, apresenta argumentos carentes de comprovação científica? Não, ele até explica, né, dados históricos associados. Propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, em nenhum momento isso é defendido no texto. Ele acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que o obriga a incorporar em seu cotidiano a gramática do português europeu. Não, a nossa língua ela já vem se construindo há muito tempo. Defende que a quantidade de falantes português brasileiro ainda é insuficiente para acabar com a hegemonia do antigo colonizador. É exatamente o contrário, né? Ele vai dizer que em São Paulo tem mais falantes do que em toda a Europa. Então, o item correto aí é o primeiro, certo? Que seria correspondente ao item A. É isso. Eu espero que vocês tenham compreendido as questões, certo? E obrigada pela atenção. Um beijo.